Salve, rapaziada! Salve, Como é que Momo, vocês tudo estão, bom? guri? Tô Hoje bem. Tem coisa nova nesse canal. Bora! Essa daqui foi a última obra que eu trouxe na época que eu usava voz artificial. Sério? Mas Nunca acompanhei essa agora época. mudou. Então, de certa forma, estamos voltando É um pras recomeço. raízes, sem mais enrolação. Agora vai ter mais de um narrador no canal. Agora vai ter um novo upgrade no canal, confia. Então, dale. O protagonista corre pela floresta falando que não acredita que vai se atrasar num dia tão importante. Atrasar pra quê? O pessoal vê ele longe e diz que finalmente ele chegou. Sentado, o cavaleiro diz que é ridículo o noob chegar tão tarde assim, porém a menina Que ao lado isso? fala pra ele Coitado. que também se atrasava. Nosso protagonista pede desculpa por estar tão atrasado. Ele é o Jun Seo-shin e tem a classe de criador e especializada em armas. Criador? Com isso, ele se levanta e o Pô, cavaleiro esse cara é fala- brabo, eu conheço. Ele participou lá de um outro manhwa, é Solo Leveling. Pô, muito foda. Fala que tava brincando. Porém, o protagonista já percebe que fez besteira. Fazem 3 meses que Somente ele que é entrou nessa protagonista. vida e agora ele conseguiu a primeira chance de entrar em uma dungeon. Ele tem que ficar atento, principalmente porque tá entrando como suporte. E quer mostrar pra todo mundo que também é útil. Lá dentro, um Vai dar uma caçador de rank B bosta. chamado Doyun pergunta se é a primeira vez dele. Sem graça, ele diz que sim, as únicas dungeons que ele entrou foi só pra recolher itens. O cara explica que como suporte o mais importante é ele se posicionar de forma inteligente. Se Justo. ele se distanciar demais, pode ficar sozinho e acabar sendo morto sem o pessoal ajudar. E avisa que Ó, já desenhos que é um muito criador, fofinhos. tem que ficar esperto pra mandar uma adaga sempre que ele enviar um sinal. O cara pergunta se é fácil e ele diz que sim, porém avisa que ele também consegue fazer outras armas. O cara explica que não vai ser necessário e ele não precisa se esforçar muito dessa primeira vez. Ok. Nisso, um mago chamado Ryonu sente que criaturas estão à frente. O capitão fala pra eles entrarem em formação e com isso eles avançam. Que maneira, O mago curti. fala pro chefe que tem 2 concentrações de mana tem um cara pequena e uma estranho. bem grande se aproximando. O Doyun acha estranho que o chefe esteja indo na direção deles. Ele avisa que vai lidar com isso e pergunta pro protagonista Chefe logo do quão cara? rápido ele consegue fazer uma daga Bizarro. e responde uns 20 Bizarro. segundos. O cara diz que perfeito então e manda ele começar a fazer a primeira. Eles vão Ok. terminar isso em no máximo 40 Oh, segundos e as são feitos criaturas cristais, de isso é legal. já começam a avançar. O pessoal tá animado e o cavaleiro diz que vai na frente. Ele ativa uma habilidade, pisa no chão e bate o escudo erguendo os monstros. Ok. Com isso a garota avança, dá-lhe um soco na cara do primeiro e desvia do segundo. Porém, estranhamente, os bichos mina passam acrobata por ela. mesmo. Ela avisa o mago para tomar cuidado e o cavaleiro entra na frente dele para se preparar. Com isso, ele termina de conjurar a magia e manda uma barragem de fogo explodindo as criaturas. Eles ficam Entendi. animados e o protagonista é impressionado com um bom trabalho de equipe. Com isso, ele avisa que a arma tá pronta e fabrica uma faca de rank F. Ele aperta Pô, o que cabo e isso? Só joga F? na direção do Doyun falando pra ele pegar que agarra no meio do ar. Usando uma Bem que ela é magia noob, que banha né? ela em sombras, porém a arma se desfaz. Da Com isso, ele hora. pula na direção do chefe e corta em um ataque. A cabeça Ok. cai no chão e a Acabou? arma é Só destruída. isso? O grupo se junta com todo mundo GG bem, e easy? o protagonista fica impressionado que essa guilda que ele entrou é bem mais forte do que ele esperava. Pera, Todos é eram guilda ou é individualmente grupo? fortes Sim, o que? Guilda e grupo é meio diferente, mas vamos ignorar. e ainda tinha um ótimo trabalho de equipe. Por outro lado, ele não fez nada além de criar uma simples adaga. E se questiona se ele realmente merecia estar ali. O Doyun aparece perguntando se ele tá bem e nosso garoto responde que sim, mas pede desculpa por não ter ajudado muito. O chefe É, tu parece gasta com confuso tua e diz função, que né? não tem ideia do quanto de dinheiro eles economizam por causa dele. A habilidade que ele tem É, pra usar economiza- é forte, Pô, porém ela economizas dinheiro, mas depois também tem que pagar o salário dele, né? Não tá ali de graça. desfaz qualquer arma e então acaba sendo muito cara. É por isso que ele precisa da ajuda de um criador igual o protagonista. E fala Ok. que pra primeira dungeon ele foi muito bem. Nosso garoto Pô, agradece equipe da dizendo que vai hora. fazer Pena que essa equipe é da hora, todo mundo vai morrer. o melhor dele. Vamos ver a próxima dungeon, O vai cavaleiro acontecer. diz que agora tá na hora deles lutearem e voltarem, quando o lugar treme. Todo mundo se pergunta o que tá acontecendo, até porque o chefe já tá morto. O Exato. Junseo aponta pra eles dar uma olhada, avisando que a parede tá se desfazendo. O Ok. mago ativa uma magia de luz e diz que parece que se abriu um caminho. Nisso, Doyun se pergunta se eles descobriram uma passagem secreta. Na hora, o cavaleiro fica animado, falando que normalmente tem muita coisa boa nesse tipo de lugar. Com isso, a lutadora diz que tá muito Pera, afim. passagem... Eu já vi isso em um manhwa diferente, chamado Solo Leveling, uma passagem de repente desaparece, vai entrar no túnel e aí dá uma bosta. Inclusive aparece o o criador vai ser o próximo, vai ficar lá preso, e depois vai no futuro daqui a milênio vai aparecer um
cara se chama Solo Leveling, é isso. Vai derrotar todo mundo, confia. E vão lucrar bastante. O Doyum Pô, pergunta Solo Leveling é foda, senti um. Enfim. pro mago se ele detectou algo, que diz que não. Ele fala que se esse é o caso, eles podem dar uma olhada, ao menos pra ver o que tem por lá. Com isso, hesitante, o mago concorda também e o cara chama o Junseo. Eles Vai dar uma começam a andar na bosta. caverna e na cena seguinte, o Junseo tá Meu, correndo era do melhor bicho, ter se fugido. perguntando como isso aconteceu. Todo mundo já tava morto e ele era o único que sobrou. Não fazia sentido uma criatura como aquela tá numa dungeon de rank D. Sem contar que nunca se ouviu falar de um monstro que não é detectado por magia. Ele dá uma olhada pra trás e a criatura tá do lado dele, já acertando-lhe um soco que Mas como é que o nosso prata vai sobreviver? Qual é a magia aí? Esse rapaz saiu um pouquinho de sangue aí, foi. Se tremendo, ele começa a se levantar, falando pra si mesmo que não pode morrer ali, mas o chefe continua avançando. Ele começa a fazer uma adaga, falando que não vai desistir nesse lugar. Ele Ranqueiro completa contra ela, esse pega bicho. na mão e taca na direção do chefe. Porém, Coitado. ele só defende facilmente com o braço e Óbvio. nada acontece. Com isso, ele tá frente a frente e dá-lhe mais um soco. Aquele impacto quebrou o chão e arremessou ele embaixo d'água. Se vendo afundar, ele diz pra si mesmo que sabia que isso ia acontecer. Ele é um suporte de rank D inútil que não consegue fazer nada além de invocar simples armas. Pô, autoestima E aí, tão irmão, que patético isso? correu Cara, e tamanho abandonou assim os fica amigos. difícil. Eles não deviam ter trazido um lixo como ele e ele jamais deveria ter despertado. Caralho, Porém, para de ser autodepreciativo aí é foda. Até no final da tua vida tá sendo depreciativo. Aí tá se parecendo eu. É aí que a lendária mensagem aparece. Ele havia descoberto a fonte de alguma coisa escondida e completado os requerimentos para se tornar um jogador. Foi um flash de luz azul e ele recebeu as boas-vindas ao jogador Junseo Shin. Ele Meu ainda tava Deus, oh meu Deus do céu. Isso aqui, ó, ganhou o poder do nada. Como isso é possível? Será que é protagonista? afogando na água quando a mensagem perguntava se ele queria aceitar a nova recompensa. Ele não tinha ideia alguma do que tudo aquilo era, porém estava afogando e não tinha opção. Com isso, Justo. ele clicou no sim. Cena seguinte, ele estava caminhando sob degraus de espadas. Caralho, Ele seguiu da frente hora. a frente ao chefe e havia recebido as experiências da vida passada do aventureiro Junseo Shin, o criador de armas. O chefe viu ele com uma aura azul e foi para dar um soco, porém nesse momento ele recebeu a recompensa. O olho dele brilhou e espadas foram arremessadas que perfuraram Virou o chefe. o cara lá de monstro Fate, foi muito jogado foda. no chão, só que o protagonista sentiu uma estranha dor de cabeça. Ele não Que? sabia o que estava acontecendo e estranhas memórias estavam entrando na cabeça. Quando ele olhou pra frente, o Memória? chefe já tinha vindo pra dar outro soco, porém o impacto pegou frente a frente com um escudo de espinhos. Ele percebeu que não havia Da tomado hora. nenhum dano, mesmo aquela criatura sendo tão forte assim. Com isso, foi arremessado para trás, pensando que se as informações estivessem corretas, o chefe tem uma fraqueza que ele conhece. Golems, no geral, Como? não possuem um ponto correto e conseguem facilmente se recuperar de qualquer dano. E é por isso que a forma mais fácil de se lidar com eles é atacando de todos os lados e todos os ângulos. Ele ativa Ok. a habilidade da grade do mundo, cercando a criatura de projeções. Dentro daquela região, ele poderia manipular os itens como quisesse. Com isso, ele fecha a mão Maneiríssimo. e as espadas avançam na direção do chefe e explodem o local. Um tempo depois, quando a fumaça se abaixa, o golem tá despedaçado no chão. Ele se aproxima exausto, pensando que é inacreditável que dê pra usar uma habilidade de criação de uma forma ofensiva. Muito maneiro. O sistema fala que ele matou um certo chefe de um Mas, pô, irmão, estás vendo o vídeo até aqui? Então inscreve-te, porque estamos lançando manhwa todo dia, às 7 horas tem manhwa aqui no canal. Por amor de Deus. Ainda não estás inscrito porquê? Tu gostas de manhwa, estás vendo o vídeo até aqui, então, por favor, inscreve-te. Vai-me ajudar muito e vais-te ajudar a ti mesmo, porque tu gostas de manhwa, vai-se mais com manhwa, mais manhwa, e é isso, muito bom. certo local. Nisso, o protagonista vê uma aura roxa e se pergunta o que é aquilo. O sistema ativa a habilidade de absorver energia demoníaca e uma Ó, orbe da hora. aparece na mão dele. Ele para por um segundo para tentar se recobrar de tudo que vem acontecendo. Parece que ele ganhou memórias de uma vida passada dele mesmo, porém ele não tem ideia o que isso quer dizer. O Como que assim? ele descobriu é que esse outro eu dele tá vivendo em muitas gerações à frente. E naqueles tempos o mundo já tinha sido completamente destruído. Ele recebeu memórias de massacres impossíveis de se descrever, porém também ganhou todo o Caralho, conhecimento coitado. e experiência daquele momento. Só que Pô, baixa logo um download, já vem com um vírus que chama trauma, aí é foda. Tu não viveste o trauma e estás com o trauma, caralho, aí é triste nada demais. indica que aquele futuro é a certeza, até porque muitas coisas já mudaram. Uma delas sendo essa tal janela de status que tá na frente dele, algo que na memória não existe. E ele então diz que pelo visto se És tornou um tal protagonista, irmão. jogador. Segundo a lógica do que ele aprendeu, não era pra existir jogadores nesse momento do tempo. Apenas daqui uns 2 anos que os primeiros deveriam aparecer. Você
Caralho, as pessoas que não eram protagonistas recebiam? Ah, não, aí tá generalizando demais, é isso. Você se torna um jogador quando começa a ver a alucinação conhecida como sistema. Isso Ok. modificou completamente o mundo, já que cada jogador recebia diferentes recompensas por seu sistema. E foi isso que fez com que as pessoas Legal. pudessem ir além do poder dos despertados. Foi dessa forma que a guilda que ele tava tinha se tornado uma das mais fortes, já que o chefe virou um jogador. O protagonista, Mas por outro espera, lado, a guilda que ele tava era das mais fortes. Não vai acontecer, né? não mudou muito, mas continuou se esforçando ao máximo para ajudar a guilda dele. Na vida passada, ele sempre imaginou que seria muito conveniente ter isso, mas é melhor do que ele estava imaginando. E uma das maiores diferenças é que ele recebeu uma habilidade passiva de absorção de energia demoníaca. O que isso Ele faz? vai ter que absorver para receber uma nova recompensa e imagino que sabe aonde obter isso. Porém, agora Fale não pra tá mim, na hora fale. disso. Encarando o corpo do pessoal do time, ele sabe que a primeira missão é arrancar eles dali. Enquanto isso, na Associação dos Caçadores, Coitado. Pior que ele tem todas as memórias de tudo que ele passou com eles e nunca vai poder passar de novo. uma garota Triste. olha pela persiana e pergunta se eles realmente vão deixar ele embora, dizendo que é estranho 5 pessoas terem morrido no incidente e o único sobrevivente ser um suporte de rank D. E o mais suspeito faz é que sentido. ele ainda conseguiu recuperar o corpo de todo mundo e não só fugiu. A garota Pior que não tem como discordar, é muito estranho. Imagina, só essa pessoa se sacrificou para ir ao último golpe, matou ele e assim mesmo. É a única hipótese, mas é difícil. Enfim. Garota fala pro chefe dar alguma resposta que pergunta se ela tá sugerindo que o cara de rank D matou todo mundo. Bate com a pasta na cabeça dela, avisando que isso não Esse sim é muito caso kawaii, civil fofo. comum. Até porque é extremamente difícil saber o que exatamente acontece em uma A dungeon. carinha dela. Adoro esses desenhos mais kawaii, mais fofinhos. E já vai indo embora, falando que muita gente some assim por causa que as guildas pequenas não vencem os leilões por Ai, o cara guarda a gravata no bolsinho. portões. Por isso, elas entram de forma ilegal Design e acabam foda. não avisando Nunca ninguém vi quando isso. os membros morrem. A garota diz que entende e fala pra ele ter um ótimo dia. Andando nos corredores, o cara tá pensando no protagonista. Tudo o que ele falou parece verdade, porém ele tá com uma sensação estranha por causa disso. Primeiro que ele tava calmo demais durante a investigação. Ele não Vixe. tinha nenhuma experiência em dungeon, então por que ele não tava em pânico? O relato dele faltava alguns detalhes, mas parecia ser completamente lógico. Não sei por que ele não tava em pânico, já que são as pessoas que ele conheceu na vida passada, viveu, então por que ele não tá em pânico? O pior de tudo é que ele não tá contente com isso, mas não pode se envolver. Porém, o certo era ficar de olho nele. Andando pela cidade, o protagonista fala que tem alguma coisa errada. O portão foi dado como não confirmado, mas claramente eles tinham uma prova de compra. Até mesmo o selo da Vixe. associação estava marcado nele. Uma opção É. era que alguém fingiu ser da associação para enganar a Deu guilda da bosta. Win. Sem contar que outras guildas vêm passando por situações parecidas com essa. Ele não Sério? sabe a razão, mas tem algo em comum entre todos esses desaparecimentos. Todas as guildas tinham jogadores igual o Doyun que iriam se tornar heróis no futuro. Claramente alguém Alguém também despertou e foi para o passado e agora tá fazendo caos para no futuro ser ruim? É isso? Por quê? tá tentando acabar com a existência dos heróis. Isso quer dizer que, por enquanto, ele tem que garantir que ninguém saiba que ele tem habilidades. Ele já é o único sobrevivente de algo que vai se manter um mistério, e se ele fizer qualquer coisa, vai ser suspeito. A primeira seleção dos Justo. jogadores vai ser em 2 anos, então ele tem bastante tempo para se preparar. Ele vai ter que utilizar o máximo possível das memórias que tem para conseguir se tornar o mais forte possível. E os heróis já estão caindo hoje. Como é que vai ser? Vai deixar só? Ah, não. Eles foram antes, eles estão sendo agora antes do meu plano ser concretizado, então não tem muito o que fazer. Vão ir de Vasco mesmo. Ao Caralho, mesmo que tempo é que isso? tem que ganhar todo esse poder sem chamar muita atenção. E aí olha Pois. as habilidades procurando por algo que ajudaria nesse caso. E sorri dizendo que isso aqui vai servir. Rapaz, avançamos 1 ano depois. Meu Deus. Numa floresta, um cara loiro golpeia o escudo de um lobisomem. Porém, ele tava com a espada do AliExpress, porque não é possível, o negócio tá no meio do escudo. O É monstro sério? arremessa ele pra longe, porém ele consegue cravar a faca no chão. Assim que olha pra Ok, cima, a criatura legal. já tá vindo. Oi. A criatura bate no chão e ele se joga desesperado pro lado. O grupo inteiro Veio parece estar forte. assustado. Pô, o tanque que é suposto tancar, não tá tancando. O cara que é suposto bater, Caralho, não faz sentido essa raid, não. Enquanto o chefe continua se aproximando. Pô, escudo, maneiro. Aquele é Legal. um No-Lord de dificuldade D. O loiro aponta pra frente falando que não era pra ter um No-Lord numa dungeon de rank E. Esse tipo de monstro só era pra ter em lugar de rank D. Porém, o chefe não Vixe. quer saber disso e pula na direção dele.
O cavaleiro se joga na frente e segura Finalmente, o ataque. irmão. Porém, de longe ele avisa que não vai conseguir resistir muito e eles têm que achar uma forma de machucar esse monstro. O problema é que o aquela objetivo dos criatura outros. é um dos maiores pesadelos para os novos jogadores porque ele é imune à mágica. E em grupos iniciantes é sempre comum eles dependerem muito de poder mágico. E essa Aí é foda. situação costuma resultar na morte de todo mundo. O loiro sabe que ele é o único cara de dano físico nesse grupo, porém ele não conseguiu fazer nada. O cara que Como tá assim? segurando o escudo não tem nem... Calma lá. O que é que este carinha aqui tá fazendo? Eu lembro-me de ter visto isso quando eu ia reclamar que tinha duas pessoas que iam dar ataque. Eu vi que havia duas pessoas, mas duas pessoas de ataque, só tinha uma pessoa de defesa. Eu tinha achado meio injusto para defesa. Mas aí o cara... Este carinha aqui é o quê? Só pra saber. Ele tá aí só pra... Ah, não. Eu não existo. Eu não tô aqui fazendo nada. Aí o autor estragou tudo, né? Vamos ser sinceros. Vindo com esse grupo. Porém, é aí que ele escuta um estranho som de estalar do lado. Quando Quem ele será? olha, tem um cara minerando naquela dungeon. Aquele é o ajudante, a pessoa que tá lá só pra recolher cristais e os entendi. itens. O loiro acha que o Foda. cara é um tipo de maluco pra tá tão calmo assim enquanto todo mundo tá prestes a morrer. É aí que algo chama a atenção. A picareta do cara se desfaz na mão. Agora, sabendo que o cara é um criador, ele tem a chance de conseguir uma nova arma, mesmo que ele seja de nível baixo. Ele chama pelo cara e o protagonista se vira. Com isso, o loiro corre até ele, pergunta se ele é um criador e questiona se ele poderia fazer uma espada. O protagonista Da fala hora. que teoricamente consegue. O loiro então mostra o resto da espada. Pô, mas o protagonista não tá vendo que as pessoas estão morrendo lá e tal. Agora que eu me toquei nisso. Oxe, irmão, vai ajudar os caras. Eu sei que tem essa missão e tal, de ficar escondido, não passar informação e tal, mas... Os caras estão morrendo. E pede pra ele fazer algo parecido com aquilo que seja o mais resistente possível. O Janseon pede desculpa, dizendo que ele entrou como um ajudante e não como um suporte. Irmão, vai deixar os caras morrer. O loiro grita com ele, falando que não tá na hora de focar nos detalhes, até porque tá Exato. todo mundo prestes a morrer. E avisa que ele vai morrer também se eles não conseguirem matar aquele chefe. O Janseon diz que tudo bem, porém ele tem uma condição. Bem que o cara já é Ele foda, ia né? esquecer de todas as habilidades dele assim que eles terminarem a dungeon e também compartilharia os itens como se ele fosse um suporte. O loiro Ok. fala que ele já tá pedindo demais, até porque uma arma não vence uma dungeon sozinha. O protagonista sorri, dizendo que é interessante que ele fale isso, até porque armas são essenciais nas dungeons. E garante que com essa arma em mãos, ele não tem como ser derrotado naquele lugar. A cena muda pra guilda Overkill, que é uma das top 3 da Coreia. O chefe fala pra garota entrar e ela diz que a associação tá pedindo pela cooperação dele. Ele questiona se é sobre mais uma dungeon que foi classificada errada e ela diz que sim. Ele Tá acontecendo diz que tudo muito? bem, mas eles vão ter que pagar muito, até porque são poucos os despertados que entram em portões que já foram fechados. É aí que, olhando na foto, ele parece se lembrar do protagonista. Quando uma outra dungeon tinha sido Como lembrou, classificada assim? errado e ele Não foi dar entendi. uma olhada, ele também viu esse cara lá. Ele se lembra que no Ui, incidente é tava da falando bosta. que ele era um O cara reconheceu, irmão, era só esperar um pouco. Todo mundo saiu, deixava os caras saíram, e, ah não, vou só aqui dar uma mijada, e os caras vão indo entretanto, oh meu Deus, vão recebendo todos os louros, os caras vão embora, e depois aí saías. Não é difícil, irmão. Quando uma dungeon é classificada errada, a chance de sobrevivência é mínima. E estranhamente, em 2 casos quando isso aconteceu, esse cara parecia estar envolvido. O Taeron já sabe que isso não é coincidência. A secretária fala que na semana passada, uma dungeon B foi classificada como D e com isso o grupo inteiro foi dizimado. O Taeron Coitados. fala que provavelmente a associação deve estar com muita dor de cabeça. Já se lembra do velho daquele lugar e sabe que a vida do cara não tá fácil. Ele fala que tudo bem, eles vão Que ganhar velho. dinheiro por causa da habilidade de intervenção que eles possuem. Então pergunta sobre aquilo que ele tinha pedido. Ela fala que comprou uma arma rank B de um ferreiro, porém ele deveria testar antes. O Taeron explica que toda arma destrói assim que ele usa a arma dele, e o problema é que não tem muitos criadores bons. Então fala pra ela continuar pesquisando, porque ele não pode continuar quebrando item precioso assim. Com Bom, isso, né? um cara Concordo. curto entra na sala avisando que eles estão com um problema. Pior Parece que é verdade. Se esse cara tem um problema nisso no high level, se o cara já é muito foda, então aí dá bosta mesmo, porque ela precisa de uma arma muito foda também. E não dá pra ficar comprando arma muito foda o tempo todo. que alguns recrutas deles entraram na dungeon que a associação pediu ajuda. Não só isso, é uma de rank C e das difíceis. O Taeyon já começa aí, falando que se é uma emergência ele vai resolver isso. Ó, Um andando monte com de as mãozinhas no repórter e aventureiro bolso. tá na frente Cara é do portão brabo. vermelho. Até que alguém avisa que a guilda Overkill Genérico, tava mas chegando. brabo. Os repórteres já se viram e começam a perguntar se eles estão lá pra fazer uma intervenção. Nisso ele se aproxima de uma garota de Caralho, o cara é genérico com força. ele pergunta qual é a situação. Ela fala sobre os membros que entraram e que foi reclassificado como rank C. Ele questiona quanto tempo eles estão lá e ela fala que 2 horas.
Com isso, ele avisa que não sabe quantos ele vai encontrar vivo, mas vai fazer o melhor dele. Ele e a secretária Ok. se aproxima do portão. Ela vai na bolsa dela e puxa uma katana. O nome dela é Da Rui Sumin, hora. e ela consegue criar espaços do outro lado de um cover ou barreira. Com isso, o Taihon pega a espada e taca fogo nela. Um corte no portal e a skill intervenção é ativada. O único Tem problema isso? é que só a pessoa que usou a habilidade consegue entrar no local. Por isso Ok. que ela ativou na espada antes de passar pra ele. Ele pega uma nova espada e ela deseja boa sorte. O Taihon então se vê dentro da dungeon com um monte de monstro derrotado. Vendo os cadáveres e a umidade, ele sabe que é uma dungeon reptiliana. Vendo que não tem nenhum excremento no chão, ele sabe que os monstros desse lugar têm algum tipo de inteligência. Provavelmente é uma colônia de homens largatos com certo conhecimento. Pô, o cara sabe demais. Considerando a quantidade que ele viu derrotado, Olha só o ele já tantinho. imagina que o pessoal deve estar morto. Ele avança até a sala pronto pra ver o pior cenário. Porém, quando ele chegou na área que o tal grupo perdido deveria estar, ele viu algo completamente inesperado. Um Que? largato Fala pra pula mim. na direção do cara que se defende facilmente. A arqueira Ok. dá-lhe uma flechada na costela e o cara não tem ideia como que aquele grupo tava dominando os largatos. Olhando por poucos segundos, ele percebeu que os largatos eram mais rápidos e mais fortes, então o que eles estavam tendo de diferente? Bem nessa hora, o cara dá um golpe na espada do loiro que fica sem ter como se defender. Vixe. O monstro vem pra finalizar ele por cima e o Taihon Será diz que o chegou prato no tá tempo aí? certo. Uma explosão acontece e quando a fumaça baixa, uma espada bloqueou o ataque do monstro. É, O o Taihon prota fica se não tem perguntando jeito. quem usou essa habilidade. Criação é muito aí foda. que ele viu o protagonista ali parado. Ô, com o falando braço ficou de aura? Legal. tinha toda azul. Olha só Nessa o hora, brilho. ele nota que tá sendo observado e eles se encaram. Alguém começa a contar o número de membros. Ele percebe que tem 8, 9 e do lado dele tem 10. Ele fala que é estranho, porque ele só se lembra de ter 9 pessoas e o Taihon pergunta o que ele pensa que tá fazendo. Nessa hora, um cara é golpeado e tacado no chão. O homem largato vai pra finalizar e na hora o Taihon se lança. O protagonista Bom. sabe muito bem quem é esse cara e observa que ele trouxe até mesmo uma arma reserva. Nisso, fogo começa a sair da espada e um impacto de chamas empurra os aventureiros. O Taihon manda eles se afastarem e eles agradecem. Com isso, ele fica sozinho contra o homem largato e mais uma vez conjura a magia de chamas e rasga ele no meio. Maneiraço, O bicho é pô, cortado e os cai no traços chão. é legal. O Taihon nessa hora nota que por mais que tenha usado só uma magia, a arma tá prestes a se quebrar. E aí Já? ele escuta um Pô, o cara passo. também. Tô começando a suspeitar que é mais o cara mesmo que faz as coisas mal. Porque eu aprendi com Miyamoto Musashi. Se usa já a lâmina bem, tu consegues cortar tudo certinho. Até uma folha consegues cortar uma pedra. E não vem com essa daí, não. Ah, E pelo amor de uma Deus. criatura tá avançando na O de direção. Baki não é o da vida real, não, ok? É só O monstro pra ficar ataca claro. o chão e o Taihon recua. Nisso, o protagonista pergunta se isso sempre acontece quando ele usa uma habilidade. Pelo visto, ele desperdiça muita arma. O cara questiona Pois, se ele né? tá querendo brigar com ele. De repente, o Junseo faz uma katana e fala pra ele usar aquilo. O Taihon fica confuso. Não é normal alguém construir uma arma tão complexa com um simples movimento da mão. Somente um criador extremamente experiente consegue fazer isso. Então a pergunta que fica é o porquê ele tá ali. De repente, o Junseo fala que tem uma só condição pra ele usar aquilo. Qual? Assim que a dungeon tiver sido completa e ele sair, ele deveria esquecer tudo sobre as habilidades dele. O Taihon fala que Legal! não tem como ele se Interessante forçar é a assim que eu esquecer, tentado ficar esquecido. As pessoas não lembram e não falam mesmo que dele. ele queira. Legal. O Junseo diz então que ele pode ir lá na bolsa dele e quebrar outra arma que trouxe. Isso já foi contado? Eu não lembro. Isso, Taihon suspira, percebendo que tá sem opção. E promete que vai esquecer de tudo isso quando acabar. Agora o nosso garoto sorri e fala então que ele pode ir se divertir. O líder avança na mesma hora. Um dos homens largato vem na direção e ele ativa de novo a habilidade de chamas na espada. Porém, um corte frente a frente com a criatura Quebrou? e a arma do monstro se despedaça. Ele acha estranho, E a arma até do porque cara? tudo que ele tentou fazer foi bloquear o ataque. Isso só seria possível se a arma em si fosse extremamente poderosa. Ele já sabe que de alguma forma o garoto fez algo acima do rank B com um simples movimento. Mais uma vez, o monstro largato tá prestes a golpear. Porém, Mas tá agora quebrando o ou não? Taihon fica animado. Ele tá querendo utilizar todo o poder dele e ver o quão boa é essa arma. Ele finca em um dos largatos e ativa Ok. a explosão de chamas. Na mesma hora, vai pras costas e crava uma na nuca. O monstro cai morto e ele percebe que a lâmina ainda tá intacta. Nisso, o pessoal Pô, dungeon tá o cara é muito agradecendo ele brabo. Pô. Design estranho.
Enfim. salva a vida de todo mundo. O líder diz que é muito bom ver que ninguém se machucou. E eles explicam que estavam com dificuldades até o garoto ali ter começado a fazer algumas armas. Ele só observa, se aproxima do nosso garoto e pergunta qual o nome dele. O Jun-seo questiona porque ele quer saber, já que ele é um simples ajudante. O Tae-hon fala o próprio nome e diz que é melhor se comunicar assim. Com isso, Jun-seo olha pra trás e se apresenta. E fala pro cara do grupo que ele colocou todos os cristais de mana na entrada. Nisso, o Tae-hon fala pra ele esperar e pergunta por que eles não vão junto pra sala do chefe. Nosso garoto fala que ele tá ali só como um simples ajudante. O líder concorda, mas avisa que ninguém vai conseguir sair de lá até o chefe ser derrotado. O protagonista fala que ele consegue se virar, porém ele diz que as armas já estão todas se quebrando. Porém, o Jun-seo fala que já fabricou pra ele uma espada que não vai se quebrar. O Tae-hon responde que aquela é uma dungeon classificada de forma errada, então nunca se sabe o que pode acontecer. Até na sala do chefe pode ter algo completamente diferente, então ele precisa ser cauteloso. Isso, o protagonista suspira, dizendo que entendeu e vai junto. Eles chegam numa enorme sala e em um trono o rei dos largatos está lá sentado com uma criatura. Maneiro! O cara comenta que vai finalizar o mais rápido possível. Até porque essa espada vai quebrar se ele continuar enrolando muito. O nosso garoto já tá ficando com raiva dele duvidar das armas dele. E fala que se ele realmente não acredita, pode testar uma armadura maneira. Com isso, olha aí, o cara mesmo aponta a lâmina e a criatura se joga nos dois. Ambos desviam e o Tae-hon vai pra cima do bicho. Porém, a criatura dá um impacto no meio do caminho e ele não consegue se aproximar. Mais uma vez ele se defende, faz um círculo de fogo, se prepara e avança de novo. Só que dessa vez o rei dos largatos se aproxima e colide no meio do ar com ele. Interessante. Mais uma vez ele é mandado pro chão e o chefe ativa uma habilidade de chamas no largato dele. De repente um escudo aparece na frente do Tae-hon. Óbvio que foi coisa do nosso garoto. E aí então o do largato ainda é jogado. Menino não cansa de apanhar. Ele ainda tá complicado. Que achava que ele era um criador de armas. Nosso garoto pergunta se ele já tomou uma escudada na cabeça pra ver quanto dói. O cara dá risada, mas avisa que quando sair dali vai ter muita coisa pra perguntar. Voa na direção do chefe de novo. Cara, é rápido, pelo menos. Um ataque com uma corrente. Ele se defende com a lâmina, porém a corrente do chefe enrola na espada dele e ele puxa. Óbvio. Com isso, o Tae-hon é jogado na direção do largato. O protagonista estica a mão e fala pra ele levar isso sério. Ele desfaz a espada do cara e reconstitui uma nova. Dessa forma, ele não fica mais preso pelas correntes e facilmente corta a boca do monstro. O rei largato não tem ideia do que aconteceu e na mesma hora o Tae-hon joga a espada dele como se fosse uma lança. O chefe acaba desviando, porém agora ele se aproxima e dá-lhe uma bicuda na barriga. Com isso, o coitado cai no chão, só que o rapaz não para não. Já ativa a habilidade de chamas e voa na direção do chefe. Quando a fumaça baixa, o coitado tá queimado sem bracinho. Ele olha pro lado, vê o protagonista, pega uma lança e corre na direção. Contra a prata, assim coitado, aí... parece bater em uma espécie de escudo. O cara mirou na pessoa errada. O garoto só avisa que não é bom ficar apontando uma arma pra ele. Enquanto o Tae-hon se aproxima pelas costas, o chefe percebe que se ferrou. Nessa mesma hora, do lado de fora, o portão fica azul. O pessoal sabe que eles limparam e todo mundo sai da dungeon. Na hora, todo mundo se aproxima do Tae-hon pedindo detalhes dessa dungeon. O pessoal da Guild Overkill questiona se ele tá machucado e ele diz que tá bem. Com isso, o pessoal que tava lá dentro agradece, dizendo que se não fosse por ele, eles teriam morrido. Enquanto isso, ali do lado, o protagonista fala que já pegou a parte dele, então tá indo embora. Ele observa o pessoal e com isso se vai sem ninguém ver. Os repórteres vêm perguntar pro Tae-hon como é que ele conseguiu limpar essa dungeon tão rápido assim. Ele se vira, falando que na verdade toda a glória, porém ele não vê nada, parece... Mas o cara, pelo menos, não cumpriu o acordo que eu ia falar, que já ia dizer que foi o cara lá que tem a habilidade de criação, cria o caderno do Vasco, ele tá lá, o caderno do Vasco, pega o carregador e cria coisa que a Apple não faz, e faz as coisas, mas aí o cara não tá lá pra dar os créditos, aí é foda. Ficar sem palavras. O pessoal comenta que se não fosse a chegada do mestre, eles teriam morrido, até porque as armas já estavam quebradas. Nisso, ele corre pro cara e pergunta do que ele tá falando. Ele não se lembra do cara que ficou criando arma pra todo mundo. Irmão, finja! O rapaz parece confuso, perguntando sobre esse tal criador de arma. Ele olha pra garota ao lado e questiona se ela viu aquele cara que tava ajudando a criar armas, e ela diz que não. O Tae-hon se vira pros outros e pergunta se eles viram um cara criando arma, e eles dizem que não também. A única coisa que o garoto tinha feito era juntar um monte de sacola com cristal de mana. Ela também fez isso. Aconteceu, até porque ele se lembra de tudo muito bem. Uma das memórias que vem nessa hora é o protagonista falando que ele deveria esquecer tudo sobre as habilidades dele. Com isso, ele imagina que ele deve usar a habilidade de criador que consegue colocar restrições. O problema é... Eu vejo um poder, não é um acordo pessoal entre
Se é Ok. algo pra pessoas de altíssimo nível, então como ele consegue? Legal. Isso, os outros membros da Overkill Ah, por que será? O cara faz armas muito fodas que tu nem acreditas que ele fez de forma leviana. Só fez vão e arma foda. É tipo isso. perguntam se ele tá com E não, como é que ele tem um poder foda? Só tem outro. Mesmo ele tendo outros poderes fodas. Como é que isso pode acontecer? algum problema. Nessa hora, ele joga a mala no colo do cara e sai correndo. Eles ficam Ok. confusos e o Tairon sai olhando pra todo lado, se perguntando aonde que aquele garoto tá. O que ele não sabe é que ele tá se escondendo logo atrás do murinho ali. O pessoal da guilda se aproxima e pergunta o que foi. Nisso, ele fala pra Ryusu que ele precisa que ela encontre alguém imediatamente. Coitado. Agora foi Aí, o nosso garoto que não pode ferrou ser mesmo. encontrado. Um tempo depois, ela avisa que já conseguiu a localização dele. Parece que ele tinha entrado em uma dungeon de Rank D com outras 4 pessoas à 1 da tarde. Ele fica feliz Ok. pelo garoto não tá tão longe assim e ela questiona porque ele parece tão interessado em um criador de Rank D. O Tairon fica pensativo. Claro que qualquer pessoa que olhar o registro do garoto vai pensar que ele realmente é de Rank D. Só que a existência da habilidade de criar contratos e aluguéis prova algo bem diferente. A habilidade de aluguel de Rank A faz com que alguém seja obrigado a cumprir uma condição pré-determinada para receber um item. Essa é uma habilidade que muitos criadores utilizam para ganhar muito dinheiro. Porém, pelo visto, o garoto estava usando para esconder a identidade dele. O que é mais estranho é Interessante. que com habilidades de criador que o garoto tem, ele no mínimo estaria na mesma posição que o próprio Tairon. A única coisa que ele pode fazer Caralho! agora é perguntar É forte em assim? pessoa. Fechando a mão, ele diz que nunca tinha sentido uma sensação assim ao pegar numa espada. Que isso, irmão? Do nada! Na verdade, ele tá mais Daí é mil impressionado com vezes. poder usar todo o poder dele sem se preocupar com a arma ser destruída. Ele já se encontrou Sério, foi. Confia. muitos ferreiros extremamente habilidosos. Porém, assim que ele ativava a habilidade e dava um corte em qualquer criatura, a espada se despedaçava. O ferreiro Coitados. ficou acabado com esse desgraçado de Pô, o Ferreiro fazendo a arma lá. Pum, 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 pum. E lá quando toma, meu irmão, esta aqui é a obra da minha vida. Cuida bem dela. E depois, ei, irmão, lascou-se, né? Tá meio quebrada. Aí é foda, coitados. destruindo as obras-prima. Ninguém conseguia chegar nas expectativas. Era obra-prima que ele precisava. mesmo! E o problema é que os criadores só conseguem gerar armas Muito padronizadas. Porém, a espada daquele cara tinha um design e uma performance além da expectativa. Com as armas Que de Junzeo, isso? talvez ele consiga usar a habilidade que nenhuma arma resistiu até Tá querendo pegar a espada do Junseon? É isso? Meio gays. hoje. Ele sabe que demoraria pelo menos umas 5 horas pra limparem um portão de Rank D. Ele já se levanta e a garota fala que ele tem uma reunião com o mestre da guilda, Riemu. Porém, ele avisa que é pra cancelar isso porque eles não podem porra! perder o garoto. Enquanto isso, Fácil lá assim? no portão, um orc toma-lhe um corte na barriga. O cavaleiro tá assustado, se perguntando como é possível que aquele ajudante criou essa espada. Ele conseguiu matar o chefe sem nem mesmo usar muita mana. Nosso garoto, como sempre, tá no Acabou canto já? tranquilamente. Vamos sair então? Porém, o cara tá todo animado, falando que nunca teve uma espada tão incrível como essa. Se vira pro protagonista e agradece ele. Com isso, todo mundo já tá falando que seria ótimo convidar ele pra guilda. Era o maior não. desperdício de todos deixar esse garoto só como ajudante. Observando eles, o protagonista pensa que usou mais mana do que esperava. Ele não teria que se preocupar tanto se ainda tivesse a mana que sentiu naquele dia. Quando ele enfrentou o Golem, ele sentiu uma espécie de energia imensa. Porém, desde então, ele não O cara foi nerfado! Ah, que isso? Agora ele tem acesso a uma pequena quantidade de mana semelhante a que ele tinha antes. Ao menos é o suficiente para criar algumas armas e algumas picaretas. Nas memórias ele aprendeu que a criação é uma habilidade primária. Ela tem um Ok. princípio bem simples de que quanto mais mana você coloca, melhor o item que é. Porém, existe uma forma de aumentar o poder de uma arma sem precisar de mais mana. Isso Como? é com conhecimento suficiente para saber exatamente como ela é forjada. Quanto melhor seu conhecimento, Como é que faz melhor isso? a qualidade e menor a quantidade de mana. Assim que ele descobriu que isso era um conceito da habilidade dele, começou a praticar todos os dias com um ferreiro para aprender logo o que fosse necessário. Ele não tem Maneiro, pô! A criação foi bem aprofundada aqui nesta obra, curti. ideia o quão forte seria uma arma que ele criasse com toda a mana. Porém, até as picaretas dele estava muito mais forte. Ele tem que ficar usando a habilidade de aluguel o tempo inteiro e por isso que precisa acumular o máximo de cristal. Sem contar que os itens de mana que ele precisaria comprar são extremamente Muito barato, pô! Grátis, inclusive, 0,000.
Não tem um número no início? Aí é fácil. Baratíssimo. Ah, esse X representa um número hipotético. Não quero saber. Se não tá ali, é para... Eu leio números quando eu tô fazendo compras. Então, aí é culpa da pessoa que não quis colocar o preço. É meu e é isso. Fácil. Caros. A única coisa que ele tem dinheiro pra comprar são poções de mana que são distribuídas pra todo mundo. Ao menos ele tem que agradecer que as pessoas ainda convidam ele pras missões mesmo sendo rank D. E a habilidade passiva da absorção de energia demoníaca tá vendo progresso. Tudo o que ele precisa agora é só de mais um pouco de energia demoníaca. O problema é que faltam 20% e ele ganha mais ou menos 1% por dungeon. E a única forma de acelerar esse processo é entrando nas dungeons que são classificadas da forma errada. Isso porque lá sempre dá pra conseguir muito mais energia demoníaca. O problema é que ninguém sabe a verdadeira dificuldade até entrar. E na última ele teria tido dificuldade se o cara realmente não tivesse aparecido. Porém, infelizmente, essa é a única forma de evoluir e manter a identidade dele secreta. Nisso todo mundo depois sai da dungeon e vão embora. O protagonista percebe que a memória foi limpa, então deu tudo certo. Até que alguém chama pelo nome dele. Assim que ele se vira, tá o Tyrone vindo com a secretária. Entendi. Na hora o garoto sabe que, pelo visto, não funciona no maldito. O cara pergunta se ele se lembra e ele diz que talvez não se lembra não. O Tyrone fala pra ele parar de brincadeira e entrega um cartão. Nosso garoto parece confuso e o cara diz que quer discutir algo com ele. Ah, é um cartão da guilda Overkill e ele quer um papinho com os meninos. Tá sendo contratado, é isso? É uma das 3 maiores guildas de toda a Coreia. O problema é que ele não pode se envolver com alguém tão grande assim, então vai ter que dar uma desculpa. Ele se vira falando que tá... Ah, pois, seu plano lá de ficar escondido. Porque tem um jantar reservado. Porém, o Tyrone coloca a mão no ombro. Fala que ele não precisa se preocupar, que eles vão pagar o jantar e vai ser rapidinho. E esse Tyrone tem um plano muito bem feito. Ele chamou o garoto pro jantar pra depois pegar na espada. Que isso, irmão. O cara é preparado. Ela já tem conhecimento disso prévio. Ela sabe fazer os negócios bem, porque ela tem lá guardado a vontade de pegar na espada. A vontade de pegar naquela espada interessante, segurar de forma assim. Eu conheço, eu sei como é essa vontade, irmão. Eu não te julgo. Eu sei como é, inclusive, pô, eu sei bem a espada, foda. Eu sei fazer ela pegar fogo e tal. Eu sei, brinca, eu sei fazer essas coisas. Mas enfim, agora falando menos, bora seguir aqui com o vídeo. Então decide aceitar só pra ver o quanto a habilidade que faz ele esquecer funcionou. E passa dizendo que agradece. Já no restaurante, ele pergunta o que o mestre da grande guilda Overkill quer falar com o suporte de rank D. Sem enrolar, o Tyrone fala que a classe dele é Berserker e ele tem muito poder, porém nenhuma arma aguenta os ataques dele. É por isso que a maior dificuldade dessa classe é conseguir algo que eles consigam utilizar. Foi por isso que ele foi nos melhores ferreiros e gastou muito dinheiro na esperança de encontrar algo que funcionasse. Porém, nenhuma das armas que ele testou até hoje conseguiam conter o poder dele. A não ser uma, a espada... Tá porra! A luz já acabou? Espera só um segundo. Bora seguir então. Que nosso garoto criou. O Jun-seon percebe que a habilidade dele não apagou memória nenhuma, o que quer dizer que ele esqueceu de algum detalhe. O cara então chama por ele, fala que vai direto ao ponto e pergunta se ele quer entrar na guilda. Ele sabe que o garoto não tá em nenhuma, então ele tá disposto a pagar um preço exorbitante. Ele iria receber 10 milhões de dólares, 10% de aumento ao ano. 10 milhões de dólares? Ai, ainda aumenta 10% ao ano. Que delícia! Ai, me deu um emprego, me disse. Eu trabalhava um mês e no próximo mês já tava desempregado. Ai, que delícia. Viver a minha vida tranquilo. E ainda direito a pegar os itens das missões. O nosso garoto pede desculpas e avisa que não tá interessado em entrar em nenhuma guilda, então ele vai recusar essa oferta. Ele sorri dizendo que agradece pela refeição e se retira. A secretária dessa hora pergunta por que ele fez uma oferta tão maluca assim. Eu quero parar de fazer piada, mas ele fala pra secretária que ela não tava lá pra ver. Fazia tempo que ele tocava numa espada e ela não gritava com um toque. Que bumbum goloso. Que é isso? Sentiu como se aquilo lá conseguisse aguentar todo o poder dele e sair intacto. A secretária ia falar mais algo e ele diz que a outra razão é porque ele tá cansado de ficar quebrando armas de alto rank. Ela se lembra, um dos maiores problemas da guilda é que o chefe fica quebrando todas as armas e nem consegue usar o poder todo dele. Meu Deus. Ela diz que finalmente entendeu, se ele realmente conseguisse criar algo assim, ia ser quase um desconto pra eles. Porém, lembra ele desconto nesse nível? Algo assim, nem mesmo os melhores da indústria. Ela pergunta se ele tem certeza e ele diz que sim.
Ele tá disposto a oferecer o que o garoto quiser desde que trabalhe pra eles. No lado de fora, o nosso garoto tá pensando que foi uma droga ter que recusar um convite tão bom. Ter a ajuda de uma guilda como a Overkill seria muito bom, só que a hora não chegou. Porém, tá tudo bem, porque é só questão de tempo e o cara vai voltar. Em um outro lugar, um monte de Goblin tá derrotado no chão e um cara é cortado. O cavaleiro pergunta quem ele é, e o cara arrancando a espada diz que é impressionante, já que a maioria das pessoas imploraria pela vida agora. É um cara de cabelo azul que diz que isso sim é alguém que tem potencial pra se tornar um herói. O garoto pergunta quem ele é e por que ele matou todo mundo. Pô, tá dizendo que este carinha aqui parece mais o random, é o random do random, é aquele time random e dentro do time random ele é o random. Caralho, meu Deus, irmão. Coitado. Mundo, por acaso, não vai ser herói, não. Os itens? O cara fala que ele vai morrer logo, então ele não precisa saber. E só diz pra ele vir logo pra cima, senão ele vai morrer parado. O garoto sabe que não vai ser fácil e o pior é que não tem como ele sair daquele lugar. Ele corre na direção do cara, porém ele facilmente se defende. Mesmo dando uma sequência de ataques, nada acontece. Até que em um movimento a espada dele sai voando. Na hora que ele olha pra cima, toma-lhe uma bicuda na barriga e é tacada na parede. Pelo visto, a espada tinha voado com um braço e o garoto tá ali sendo chamado de desapontamento. Dizendo que pelo visto ficou animado à toa com esse trabalho de matar um herói. Na verdade, o braço tá ali ainda assim. Ele pede desculpas pedindo pra não ser morto. Porém, o cara disse que pra ajudar vai ser o mais indolor possível. Faz o F agora vem. Faz o F agora vem. Faz o F agora e vem. É isso, irmão. Vem pro Timão, vem pro Vasco. Vamos. Ainda faz uma cara de nojo, falando que achou que ia ter uma luta decente. Se aproxima do garoto e fala pra ele não se preocupar, que ele lutou muito bem contra o chefe e é isso que todo mundo vai ficar sabendo. É uma pena que isso sempre acontece nas... Tá tirando fotografia do cara. É isso, irmão. Dungeons que são classificadas da forma errada. Olhando a foto que ele tirou, ele diz que essa é mais uma pra coleção. Meu Deus. Nisso ele sente um arrepio. E fala que odeia essa sensação nojenta e pergunta por que a sacerdotisa tá ali. Uma vilã extremamente perigosa entra em cena, falando que ela vai pegar os ingredientes preciosos. O cara fala que é um bando de lixo e era melhor ter deixado eles crescer mais um tempo. A mulher olha pra trás e pergunta se ele tá duvidando do mestre. Ele manda ela parar de ser tão sensível e cuidar logo do resto. E avisa que é bom começar a mandar ele pra lutar contra caçadores de rank S, porque é a única razão dele tá em tudo isso. Ela começa o ritual e fala pra ele não se preocupar que logo logo vai ter a chance. Algo começa a sair da ferida e ela tá curiosa pra saber qual vai ser dessa vez. Com isso, uma mão sai do ferimento. Não tá fazendo. Opa! Tá coradinha? O mestre tava certo e um monstro tá na frente. Esse é o teu tipo, moça? Acho que eu não faço o teu tipo, não, né? Dela. Já na frente de outro portão, o protagonista chega e um cara fala que finalmente ele apareceu. Quem será que é? É o cara da guilda Overkill e o nosso garoto questiona o que ele tá fazendo ali. O cara fala que ele é afiado por ter reconhecido assim e nosso garoto... Dá pra ver pela mala, moço, não é difícil. Ele diz que é óbvio, já que só ele fica carregando armas pra lá e pra cá. O Tyron... Eu e o protagonista reconhecemos pelo mesmo motivo. Eu reconheci pela maleta que eu achei interessante o design. O protagonista reconheceu porque eu tava voando muita arma, justo. Então fala que ele tá ali pra limpar a dungeon e o protagonista pergunta o que ele tá fazendo numa de rank D. Ele diz que tá completando por um amigo da guilda que ficou doente. Com isso, o resto do time chama eles pra irem logo. Nosso garoto sem opção vai ter que entrar nessa dungeon. O problema é que assim o cara tá forçando ele a mudar os planos. Todo mundo entra e o Tyron pergunta pro nosso garoto por que ele não quer entrar na guilda. O Tyron pergunta se ele ouviu falar do portão de rank C que foi leiloado nessa manhã e ele diz que sim. Os outros dois na frente comentam que a guilda reuniu deu a oferta e conseguiu de primeira. O protagonista fica se perguntando se esses caras encontraram alguma coisa. Nessa hora o Tyron pergunta se ele tá interessado em comprar os portais. E avisa que se ele vier pra guilda, ele facilmente conseguiria comprar qualquer coisa acima do rank B. Até porque a guilda Overkill, obviamente, se tem várias vantagens. Estar em uma guilda como essa significa ser invejado e adorado pelo público. Além de não só receber... Mas esse é o problema, irmão. Não sei se tá entendendo, mas esse é o problema que nós estamos querendo evitar e tal. Trabalhos como também ser muito mais bem pago. Sem contar que você pode reivindicar até coisas especiais. Como, por exemplo, em portais especiais, conseguir um ticket de entrada. Além disso, pra que serve? Os tesouros são confiscados pelas guildas... Tá aí de um portal. E agora eu vou ter que comprar um ticket pra poder entrar no portal e ter a probabilidade de morrer? Caralho, aí é complicado. São donas dos portais.
O Tyrone fala que sabe que o protagonista tem uma meta e a guilda deles consegue ajudar seja lá qual for. Porém, o Jun Mas Seo para só receber essas coisitas e tal, eu tenho que entrar na guilda e esse é o problema, irmão. responde que não é da conta dele. Ele vira e diz que entende que nunca ninguém recusou um convite da Overkill. Mas ele vai deixar claro que não importa o que aconteça, ele não vai entrar em nenhuma guilda. E com isso Puxa. sai andando, deixando o cara lá acabado. O Coitados. Tyrone se pergunta se esse cara tem algum trauma por causa do que aconteceu no começo da carreira dele. Não, é só ou outra coisa do problemas. tipo. Porém, seja lá o que for, ele não Eu acho que devido a um trauma, mas eu não tenho. vai desistir. Rapaz, isso aí tá grudando no menino. O pessoal continua avançando pela caverna. E o Tyrone nota que pelo visto Que tá isso? cheio de teia de aranha naquele local. Ele se vê em frente a uma grande abertura e sabe que dali pra frente é território dos monstros. O cavaleiro da frente diz que eles parecem iniciante, então ele vai explicar algumas coisas antes de entrarem. Eles vão estar enfrentando uma legião de aranhas, que é uma criatura fraca, porém que anda em grandes quantidades. Ok. Provavelmente tem ao menos 50 por grupo, o que deve ser Olha fácil o pra couro eles de conseguirem Sukuna. lidar. Os dentes dele têm Várias sucuninhas já aí vão todos de F. O mundo acaba. Se um sucuna já destrói todo o verso, imagina vários. ácidos paralisantes, então é bom garantir que você não seja mordido. O Tyrone avisa que o grupo das aranhas tá se Música de aproximando terror. pro nosso garoto tomar Tum, cuidado. tum, Porém, ele tum, responde que é só tum. ajudante e manda ele focar na batalha. O maldito não desgruda, falando que é o Hum. básico de um combatente proteger os suportes e os curandeiros do time. O protagonista ia falar que ninguém segue essas regras até que alguém grita que os bichos estão vindo. Do teto, a legião se aproxima Ah, e o essa garoto aranha. se tremendo começa a Triste. falar pra si mesmo que precisa se acalmar. Tudo o que ele tem que fazer é matar aqueles bichos como ele treinou. Uma aranha comum tem uma dificuldade de rank E, porém uma legião aumenta automaticamente para nível D. O pessoal se prepara e as aranhas pulam na direção. Um passo pro lado e dá-lhe um corte no meio, acabando com a primeira. O cara ergue o escudo e manda um monte pra longe. A maga aproveita pra usar uma habilidade em área de raio e eletrocuta todo mundo. O Tyrone pensa que não tá nada ruim pra um grupo de caçadores rank D e ele nem vai precisar ajudar. Só que aí o Mas- Joshua fala que aquele monte de aranha vindo não parece que são só 50. Porra. Já tem uma na cara É, do Tyrone bosta, que ativa deu a chama muita na espada bosta. e corta-lhe um monte. A sorte dele é que mesmo com magias fracas ele consegue matar as aranhas. Por isso a espada dele não vai quebrar. Só que é nessa hora que alguém grita por socorro. O grupo tá cercado aconteceu? pela legião. O cara do escudo Vixe. avisa que ele não consegue defender tantas assim e tem muito mais de 50 naquele local. O Pronto, que dá um tava escudo se pro tremendo diz cara. que é impossível e a maga avisa que ela tá sem mana. Nisso o Tyrone sai correndo e fala pro Jun Seo vir Pronto, com deu ele. nas costas. Foda-se, não ligo pra isso Porém, não. nosso garoto tá indo embora, falando que ele tem outra coisa pra resolver. Porém, Como assim assim? que o Tyrone olha pra trás, ele tá prestes a ser atacado por uma aranha. Ele grita pro protagonista se abaixar, porém nosso garoto fecha o olho e quando abre, forma a grade em cima da aranha. Oxi. Uma espada no mesmo segundo surge nas costas dela e o Pode Tyrone... spawnar dentro, caralho. Ela literalmente fez o que o Sukuna fez. Ela só spawnou o golpe dentro do... Caralho. Eu falo de um personagem e depois aparece o poder do personagem. Eu falei do Solo Leveling e depois apareceu... a Dungeon dupla. Eu falei agora do Sukuna e depois apareceu o protagonista usando o ataque mais poderoso do Sukuna. Aí é complicado. Só observa. A espada é a melhor arma que o protagonista Na verdade, o golpe mais poderoso é flecha de fogo, mas vamos ignorar isso. consegue fazer nesse momento. A forma mais fácil seria conjurar dezenas de espadas e mandar na direção das aranhas, só que ele não tem Dezenas? mana pra isso. É por isso que a segunda melhor coisa, ele ergue o dedo e começa a manipular uma espada. Olha pro lado, manda na direção das aranhas e atravessa Que da hora! duas, um monte, fazendo um zigue-zague e matando Muito tudo. maneiro. Nosso garoto aponta o dedinho e faz um furacão de cortes ao redor dos dois. Absurdo. O Tyrone tá todo confuso ali e um monte de corpo de O aranha cara é no o protagonista tão... tranquilo aí, como se não tivesse feito nada. pé do garoto. A espada finaliza a última e o Tyrone se pergunta se isso foi algum tipo de habilidade de dano em área. O esquisito é que a batalha não durou 10 segundos e ele eliminou uma legião nesse tempo. Ele só não consegue entender como que ele usou a materialização pra luta ou pior, que algum suporte conseguia fazer isso. Nosso garoto aponta pro lado e pergunta se ele não vai ajudar os caras não, que parece que estão com Não, problema. né? Era Quando preciso. o Tyrone vê, os coitados aventureiros tá cercado tudo quase de morto. F. Ele avisa o protagonista que vai ter que ter um papinho com ele quando isso acabar. Será que vão pôr Ele aqui, fala irmão? que tanto Será? faz e só Vão pede pôr o pra Vasco? dizer que ele também matou aqueles bichos porque ninguém acredita que foi ele. O cara olha, ignora e vai pra cima dos monstros. Um tempo depois, o pessoal tá agradecendo por ele ter salvado as vidas.
E o cavaleiro diz que ficou surpreso porque ele se parecia muito com o líder da Overkill, porém ele não tinha ideia que era o próprio. Ele pede desculpas por não ter falado e avisa que tá ali em uma investigação. A garota diz que ele não precisa falar isso, até porque eles teriam morrido se não fosse por ele. E a menina já vira um tomatão, falando que ele era tão maneiro matando os monstros e pedindo uma fotinho. Porém, alguém chama por eles. É o protagonista e outro cara do grupo que tinham ido minerar. Do nada, o cara spawnou, porque... O cara fala que não tem muitas... Foi minerar com uma espada? Como? Por eles. É o protagonista e outro cara do grupo que tinham ido minerar. O cara fala que não tem muitas outras criaturas na área, porém tem uma passagem no caminho e ele acha que vai mais fundo ainda. É complicado isso. Ele acha que é melhor eles voltarem porque tá ficando perigoso. Claramente, o número de aranhas e o layout daquela dungeon não tá batendo com as informações que o Scout passou. Dungeon não é nada mais do que um termo para localizações onde vários monstros de outro mundo aparecem. Antes de sério, eu não sabia que era uma dungeon, não. ter sido desenvolvido, várias pessoas precisavam de informações sobre as dungeons. Até porque era muito arriscado alguém entrar em uma dungeon sem saber o que tinha lá. E foi isso que criou importante os exploradores. As pessoas que tinham habilidades para se mover de forma secreta e detectar ameaças. O aparecimento dessa profissão... Pô, muito interessante. Eu curti isso, que dá pra fazer. Não é tipo só o em que o portal já lança energia e aí tu consegue ver quanta energia tem e já consegues deduzir um nível. E tipo, não, depois de certo nível, portal vermelho. Depois nível do portal roxo, não é essas coisas assim, é mais tranquilo. Aumentou drasticamente a taxa de sobrevivência das dungeons. O cavaleiro fala que, considerando tudo isso, essa dungeon só pode ser uma que foi classificada da forma errada. O cara... Pô, mas por que não tem no nome quem fez a classificação para depois receber uma despromoção? Eu esqueci o nome. E diz que eles deveriam continuar, até porque o Taihun tá ali. O cara diz que entende, mas não pode colocar todo mundo em risco só porque o Taihun tá ali. O cara insiste, o cara é gênio. É uma chance perfeita. Porém, o líder deles pergunta se essa dungeon vocês morrerem que a vida de todo Concordo, mundo. Se for isso, eles ficam assustados, até que o Taihun fala que ele não se importa. Ele tá ali pra investigar, mas ainda é um membro do grupo, então se eles quiserem continuar, tá tudo bem. Com isso, o protagonista concorda e o cara agradece, dizendo que ter a ajuda dele vai ser muito bom. Ele então fala pro Taihun ser o líder, mas ele diz que não se importa. Ele poderia continuar liderando. O cara diz que entendeu e fala então que eles vão continuar e pede pra todo mundo seguir. Pô, tá gamadinha mesmo no espadachim. Eles continuam entrando na caverna até que se vêm em frente a uma porta gigante. Ih, eu já vi essa história de portão gigante, rapaziada. Também, né? Onde é que será? Eu nem falei desse anime já umas 2, 3 vezes hoje, não. Eles estão prestes a entrar na sala do chefe, então ele vai dar uma pequena explicação. A chefe daquela dungeon é a Aranha Rainha da Legião de Dificuldade D+. Ok. Ela não tem muitas habilidades de combate e é fácil de se lidar. Porém, isso tudo é informação velha, então eles não sabem o que tá do outro lado da porta. Claramente essa sua informação tá desgraça, meu filho. Mas tudo bem, ele fala que eles vão partir pra cima e abre a porta. Na hora, eles se veem em uma espécie de caverna. E o Taihun não consegue sentir nenhum movimento. O que é mais estranho é que ele não consegue sentir absolutamente nada. Nisso, o cara fala pra eles se prepararem. O chefe chegou junto com as outras aranhas. Eles veem a criatura e agradecem porque, pelo visto, o bicho não mudou. Com isso, ela conjura um círculo elétrico e manda na direção. Já fica toda animada que acertou, porém alguma coisa muda. A aranha-chefe, na verdade, já tava morta. O cara fica confuso, nunca se ouviu falar de um chefe que você já entra e vê ele morto. Tem primeiramente pra tudo, né? É aquilo. Uma pata gigante bate no corpo do chefe. O monstro dá um rugido e o que aparece é Aracne, um chefe de rank B+. Aracne, Ela sorri na direção e o grupo já fica aterrorizado. Na hora, ela manda um ataque. Porém, o Taihun entra na frente e defende o pessoal. Agora que isso, moça? Quer dizer, moça-aranha? Que isso, moça? Esperando ver um monstro acima do rank B nesse lugar. Qualquer ataque simples dele não vai causar nada, porém as armas também não duram nenhum golpe. Ele precisa acabar com isso em um único e na hora Pule bate na barriga. Porém a espada inteira se desfaz. Ele consegue fazer um pequeno arranhão, porém a aranha vem pra acertar uma nele. Nessa hora, alguma coisa aparece e bloqueia. É uma espada de um senhor que fala que aquela ali é só uma quebra-galho por enquanto. Já já ele vai fazer uma decente. O protagonista pensa que mesmo com a classificação errada, o chefe daquele lugar deveria ser a Aranha Lorde de rank C. Eles deram muita sorte que o Taihun tá ali, até mesmo pra ele não seria fácil. Matar uma criatura... Tu conseguia fazer isso, cara? Rank B é completamente diferente. O monstro continua golpeando e o Taihun vai se defendendo. Um chefe de B+, consegue... Ô, moça! Caralho, moçarinha. Facilmente
Era dentro? Não sei, só comentando aí, era dentro? lutar contra um caçador de rank A. O problema é que ele sabe da habilidade especial da Arachne e por isso o Taihun vai precisar de ajuda. O Junseon fala Pô, se bem que... Ah, para trás, mas... Enfim, pessoal do time vamos pensar começar muito a se nisso. mover, até porque a aranha não tá mais mirando neles. Assustado, o cara pergunta o que ele quer dizer com isso. E começam a questionar por que ele se registrou como ajudante se ele tem todas essas habilidades. Ele olha pra trás e fala que antes de resolver isso, eles têm outras coisas pra cuidar. Bom, E né? estica a Verdade. mão E começa a invocar uma espada, um cajado e um escudo pro time. Ele fala que eles podem escolher pegar aquela arma e limpar a dungeon ou correr pra fora. Porém, ele espera que eles façam uma boa decisão. Com isso, as aranhas são cortadas. E o acordo pra eu esquecer e tal? Não tinha essa coisa não? Não quer? Mas O não? cara tá impressionado com aquela espada. É de longe a melhor arma que ele já usou. É quase como se ele estivesse cortando folhas de papel e aqueles monstros ficaram fáceis. A maga sério? ergue o cajado e solta uma magia elétrica. Ok. Na hora, todos percebem que o poder dela aumentou dezenas de vezes. Eles não conseguem entender como essas armas Ok, podem isso é ser tão absurdo. fortes se ele fabricou elas do nada. E agora todo mundo quer saber quem que ele é. O Taihun tá tendo dificuldades para atrasar uma criatura de rank B. Ela continua gritando e pula na direção dele. E com isso ele diz pra si mesmo que vai ter que acabar com isso o mais rápido possível. Se joga Pô, tá na querendo matar direção você dele, a aranha monstrona? vem com Pô, ataque. deixa ela em Na hora paz. que passa Nunca de um fez corte, nada. Ela cai no chão. O Taihun fica observando que Coitada. a espada ainda tá intacta. Porém, estranhamente, um monte de aranha começa a descer. O pessoal se pergunta por que tem tanto bicho vivo se eles já limparam aquele local. O Taihun fala pra todo mundo voltar. Meu enquanto pensa que amigo, vai ter parece problema até se ela usar formiga, aquela habilidade tanta. especial. A Arachne consegue sacrificar outras aranhas pra conseguir se curar. Isso quer dizer que ele não vai Meu vencer Deus. ela até já ter eliminado cada uma das pequenas. Mais uma vez, É, ele vai ativa dar o poder bosta. na espada falando que vai ter que cortar tudo de uma Que vez. vai quebrar muito. Porém, nessa hora, a espada racha. O Junseon fala que ele é bem impressionante. Ele não tinha mana quando fez aquela espada, mas é incrível que ele realmente tenha conseguido quebrar. Na hora invoca uma gigantona e fala pra ele usar Meu aquilo. Deus, Explicando espada do que ele sabe Berserk que o cara gosta mesmo. de espadas de uma mão, porém essa é a mais resistente que ele consegue criar. No momento que ele pegou na espada, ele sabia que ia ter força suficiente pra matar forte. todas as aranhas. Ele falou que realmente era estranho usar uma espada de duas mãos, porém serviria por enquanto. Já ativou o Berserker e se jogou na chefe. A coitada O cara queimou mesmo, vindo do sol, parecendo os Canor, só não fazer nada e o lançando. Taihun só passou pelas costas. O Junseon ficou só observando que aquela ali era a habilidade única dos Berserkers. E ele tem certeza que o Taihun nunca pôde usar aquilo com a força máxima. Até porque essa é uma classe que perde controle de si mesmo em troca de poder absoluto. Por isso que eles sempre preferem não arriscar destruir a arma usando toda a força. Com isso, o Taihun solta Entendi. uma explosão e relaxa um pouquinho. Ele precisou dissipar toda a energia, senão ia entrar em completo Berserker. Ele tá até se tremendo Oxe. ao pensar que essa é a segunda vez que ele conseguiu usar essa habilidade. Quase caiu Pelo visto, o meu ele tava celular. errado sobre o garoto. Na verdade, os Pra quem não sabe, eu uso o celular como câmera, por isso que eu tava deixando todo direitinho agora. Era só poderes isso. que ele tem é algo que ninguém nunca nem viu. Provavelmente vai se tornar uma sensação global assim que descobrirem. Não Eles estão lá duvido. só para- E isso porque ela tá nerfado agora. Imagina quando, porra, vai ser muito foda no futuro. Opa. observando o cadáver. E o Junseon tá só olhando a energia demoníaca, que é muito mais do que as outras dungeons que ele já viu. Ele pergunta pro Taihun se ele consegue sentir qualquer coisa daquele cadáver do monstro. O cara responde que não, tá morto com certeza e não tem outras aranhas pra reviver. E isso faz o Junseon perceber que nem caçadores de alto nível conseguem sentir essa energia. Ele Ok, se aproxima interessante. e ativa a absorção de energia demoníaca. Finalmente ele conseguiu encher a barra e agora ganha a habilidade Acabou? de criar armas demoníacas. Depois que uma arma Como? demoníaca é criada, ela fica salva na memória e ele pode materializar sem gastar mais energia demoníaca. Infelizmente, o nosso garoto não tem memória nenhuma sobre esse tipo de item. Ele esperava receber algo relacionado à mana, mas pelo visto vai ser isso por enquanto. Ao menos Ah, a barra bom, continua já ali, serve. então ele vai conseguir receber mais recompensas. Sem contar que a Arachne já encheu metade dessa barra também. Nisso, o Taihun Meu Deus, chama essa pro Arachne nosso era garoto forte e mesmo. diz que quer falar algo. Ele pergunta o que foi dessa vez e o cara diz que quer pedir desculpas. E explicando que ele insistiu muito para que ele entrasse na guilda, mesmo ele já tendo dito que não queria. O protagonista Ok. fala que isso é meio Não gostei de inesperado. câmera assim não, E na o moral. Cavaleiro do Tava Lotus querendo se mudar, pergunta mas se tá vendo certo. prefiro que O mais lendário assim. Taereon tá se desculpando por um garoto rank D.
Ou talvez ele não saiba, porém esse cara seja um mestre escondido da guilda. Alguém chama por ele Mestre e quando ele escondido, se vira, os imagina. amigos falando que finalmente acabou todos os monstros. Eles comentam sobre as armas serem incríveis e cortar qualquer coisa sem nenhum esforço. Isso estão sumindo, A Maga né? ia falar também sobre o cajado ser impressionante quando o cavaleiro se aproximou e falou que eles deveriam sair dessa dungeon e entrar em contato com a associação. Eles acharam estranho e falaram que eles tinham que agradecer aos dois ali também. Porém, ele só foi empurrando, falando que eles era melhor sair logo desse lugar assustador. Tudo que o cavaleiro não queria era se envolver nas coisas dessas guildas de alto nível, até porque é Pois. sempre problema. A única coisa que ele não esperava Não era duvido. descobrir um grande segredo igual esse cara. O protagonista diz que tudo bem e fala pra ele Isso vai contar dar logo. um Ele tem certeza que o Tyron Isso vai dar um efeito minhoca no futuro que não tem ideia. Efeito borboleta, por que eu falei minhoca? sabe que ele colocou as regras de contrato naquelas pessoas. Porém, ele como chefe não precisava pedir desculpas. Porém, o Tyron fala que de agora em diante ele não vai mais seguir ele. Isso não quer dizer que ele tá desistindo, até porque a oportunidade tá sempre aberta. E pergunta se ele não quer assinar Ok. um trato. Ele com certeza Como? ia gostar dos novos termos. A cena muda Fala e o pra nosso mim, garoto quero tá na saber. guilda com a Rui Sui falando que é um prazer ver ele de novo. Ela avisa que ela é a secretária e vai falar sobre os termos do contrato e ele agradece. E explica que ele não precisa se preocupar, que eles estão na área com a melhor segurança e não vai sair nenhuma informação dali. Ok. Eu só queria saber por que que vocês estão sentados em cima do coisa do sofá e não. Parece que eles não estão sentados no sofá, parece que estão sentados aqui, ó. Ou desenharam todo o cenário e depois colocaram só os portões por cima. Não desenharam tudo de uma vez só. Meio bizarro, parece que eles estão sentados na ponta do sofá e não em cima do sofá mesmo. E então entrega o contrato falando que ali tá tudo que o cara ofereceu pra ele na dungeon. Se precisar de qualquer mudança, é só falar. Aqui tá mais normal, mas na altura. Nosso garoto pensa que realmente tá de acordo com o que o cara ofereceu. Coloca na mesa e fala que vai assinar. Na Da conversa, ele perguntou que negócio é esse de apoio. O Tyron avisou que Tô com umas dor nas costas, por isso que eu tô fazendo esses movimentos, tá? É a só guilda isso. Overkill ia dar todo tipo de suporte por trás das cenas, porém ninguém saberia que ele se juntou àquela guilda. Ele entende que o Maneiro, Jun aí tem é alguma legal. razão pra não se juntar, então ele quer ajudar ele mesmo sem ele precisar revelar isso. A guilda ia prover absolutamente tudo Mas o que que tu ganhas em troca? Já que eu não tá na guilda, o que que tu ganhas? que Fala ele pra mim. precisava, desde equipamentos até materiais ou portões. O contrato ia ser por formalidade, mas tudo seria mantido em segredo. O Jun Ok. se questionou por que o cara oferece tudo isso. O Tyron fala que é óbvio que não seria de graça e em alguns trabalhos Hoje, ele é por isso que eu pediria quero por saber. ajuda. Porém, ele não Que tipo de ajuda? Quer de ajuda o quê? Queres que eu solo uma dungeon rank essa? Aí não dá. Fala pra mim que tipo de ajuda. Aí que dá pra fazer um plano e tal. Mas não dá pra pedir só ajuda e pronto. Não é assim. seria obrigado também e teria a opção de sempre recusar. O Jun Seo já questiona o que acontece Pode sempre recusar? se ele recusar todos. O cara diz que tudo bem, a intenção dele é só formar uma relação da guilda Overkill com o nosso garoto e impedir que ele Não sei não. entre em outras guildas. É isso Muito vantajoso que tu ganhas, irmão. Só poder recusar tudo. que ele tá oferecendo. Nisso, o time de investigação da associação aparece e pergunta se o mestre tá bem. O Tyron se vira e diz que responde Como é que sabiam que o mestre tava lá sendo que ele não tava disfarçado, ué? nosso garoto depois do lado de fora, mas espera que seja uma boa oferta pra ele. E explicando que ele valoriza a habilidade dele muito mais do que ele consegue oferecer. Agora, Ok. Jun Seo pensa que tudo que ele queria era manter uma boa relação sem ter que entrar na guilda. Porém, é melhor ainda ter um trato assim. Ele coloca o papel na mesa e pergunta quando ele pode pedir por suprimentos. A Ruisu fala que se ele quiser pode pedir alguma coisa agora. E já entrega uma bom. caixa falando que aquele é o presente do líder por ele ter aceitado. Assim que ele abre, um brilho roxo irradia e ele só agradece. Com isso, entrega uma lista inteira de tudo que ele quer. Ela dá uma olhada e ele pergunta isso? quanto tempo demora. Ela diz que pelo menos uma semana. E diz que não Justo. queria se intrometer, mas esses itens não vão servir em nada pra ele. Ele fala que tudo bem, não é nada pra ele e sim pra outra pessoa. A cena muda pra um outro edifício e nosso Já foi garoto mostrado olha no alguém que celular ela é se associado? perguntando se ela vai estar por aqui agora. Tem uma loirinha ali no meio da multidão, meio tímida. Nosso garoto olha e diz que ali tá ela, a caçadora de rank A chamada Jia Han. Em um flashback, uma flechada de fogo atravessa o peito de dois monstros. As criaturas caem no chão e era a tal da Jia Han. Moça Ela foi bonita, considerada moça a arqueira formosa. abençoada após a seleção de jogadores. Timidamente, ela se aproxima até o balcão de informação e diz que tá querendo pedir pra entrar em um portão. Ela entrega o ID e o pessoal fala que é incrível que ela seja uma caçadora de rank A, então por que quer ir em um portão C? Sem graça, ela diz que na verdade ela queria ir num portão rank D. Os dois ficam meio Por quê? confusos. No histórico dá pra ver que até hoje ela só foi em 2 dungeons. É normal ouvir falar de alguém com poderes fracos desistir. Eu lembro de alguma coisa similar. Em que manhua era? Solo leveling? Mas não alguém com tanto poder assim.
Vendo ela escrever, o cara pensa... Uma certa pessoa que curava nível B, mas depois só fazia raids level E, eu não sei que eu já vi isso. que ela deve ter as razões dela. É uma pena, mas logo logo provavelmente vai ser rebaixada. O rank de um despertado é decidido pela quantidade de mana que ele possui. Quando a energia azul caiu na Terra, o corpo de cada pessoa absorveu uma quantidade diferente. Demorou um tempo, mas descobriram que aqueles com mais mana ganhavam as melhores habilidades. Com isso, pela quantidade de mana, as pessoas eram distribuídas em diferentes ranks. Porém, o rank não era permanente. Uma pessoa de rank baixo poderia vencer várias dungeons e avançar seu rank com autorização da associação. Dá pra farmar? Farmando sozinho? E é claro que o oposto também é verdade. Nisso, a Jahan entrega o papel e a mulher pergunta se ela tem algum grupo. Ela responde que não, então a secretária fala que vai procurar um pessoal pra ir junto com ela. Porém, explica que é difícil as pessoas irem em portão de rank D, então vai demorar um pouco. A Jahan fica meio sem graça e questiona se ela não poderia ir sozinha. A mulher fala que ela poderia se tivesse a permissão, porém ela não tem. Pergunta se ela quer fazer o teste pra receber e ela fala que não, prefere realmente esperar um parceiro então. Coitada. Isso a secretária diz que quase esqueceu de lembrar ela. No próximo mês ela teria que renovar a licença de caçadora pela primeira vez. E avisa que ela teria que limpar dungeons de rank C ou acima, ou pelo menos passar no teste de rank A pra continuar com essa licença. A Jahan fica meio sem graça e o Junseok tá só por ali observando. A coitada sai toda torta, falando pra si mesma que não achava que era tão difícil assinar pra entrar no portão. Ela deveria ter só feito online ao invés de vir num lugar com tanta pessoa. Ai, medrosa. Entendi, eu me identifico, é complicado. Eu gosto de ficar em casa, tranquilo, não conversar com ninguém. Ficar de boas. Porém, ela havia prometido pra si mesma que não perderia esse rank. Até porque esse é um... Ficar tipo tranquilo. É tão bom ficar sozinho. Ninguém te incomoda, ninguém fala mal de ti, ninguém te xinga, ninguém te deixa pra baixo, ninguém faz bullying. É tão bom. Por que eu tô falando coisas sobre mim? Então, de rank D, ela sabe que aquilo lá não vai acontecer de novo. Nisso, ela recebe um convite e vê que, pelo visto, demorou menos do que a mulher falou. Vendo que é uma pessoa só de rank D, ela imagina que tá tudo bem, até porque o plano era ir sozinha antes. Já na frente do portão, ela se sente estranha porque fazia tempo que nem colocava as roupas de aventureira. Até que alguém aparece perguntando se é a Jahan. É o nosso garoto que se apresenta e fala que vai ser o suporte dela e manda um nice to meet you. Ela agradece, se apresenta e ele toda formosa, toda educadinha, toda... Oi, muito obrigado por me ajudar, é muito importante pra mim, muito obrigado. Caralho, tem uma cabeçada em vocês, foi mal. Atrasada. Eu até agora não sei onde ele mora pra estar chegando atrasado em toda vez que tem um portão. Verdade. O protagonista sabe que na vida passada ela falhou no teste 2 vezes. É pra dar aquela impressão de desleixado, eu não me importo. Depois surpreender, tipo, olha, eu sou muito importante, tá? Respeita. Mesmo assim, depois ela conseguiu se tornar a arqueira abençoada por receber um talento roupa muito especial. legal, gostei do design. Ele já sabe qual é esse talento e que ela nem mesmo precisa se tornar uma jogadora pra ter isso. Então o plano é acordar a habilidade dela à força. Já dentro da dungeon, uns goblins tá lá parado procurando por um alvo. As criaturas se vão e ela percebe que as informações do relógio dela estavam certas. Aquilo lá detecta a mana, mas pelo visto valeu o preço caro. Ela olha pro Junseok e diz que estava a fim de treinar sozinha e pergunta se ele se importa se ela caçassem ajuda. Ele fala que tudo bem e ela não precisa se preocupar. É só avisar ele se ela precisar de umas flechas que ele faz pra ela. Com isso ela agradece e se levanta mirando. Dá-lhe a flechada. Eu achei que ele ia errar, mano. O negócio já evaporou a cabeça de um goblin. Os verdinhos se viram pra tentar dar uma flechada de volta, porém ela manda mais um canhão e evapora. Pro Junseok, a força... Por que flecha? Por que armas consegue lançar um canhão com uma flecha? Pô, aí é absurdo. O natural dos ataques dela é muito maior do que a maioria dos caçadores de rank A. O problema é que ela nem sempre consegue ser precisa. Tá explicado. Coitada. Esse aí é o melhor recorde dela, acertar 3 alvos com 3 flechas. Com isso ela se concentra, dizendo que vai finalizar isso com mais 2. Que flecha feia. Porém, toma um susto quando o Goblin toca um trombone. Vixe, vai virar turma. Uma legião e o relógio dela começa a balançar. A coitada tá cercada. Vixe. E agora não tem... Ainda por cima a pessoa que tipo... É tipo uma sniper. Consegue dar um tiraço absurdo, mas é difícil de acertar. Se bem que o sniper é mais fácil de acertar. Enfim, tu entendeste. Depois, todo mundo à volta, fica difícil, realmente. De onde deveria atirar? Um Goblin já tá vindo pelas costas, até que uma legião de espadas aparece em volta. Absurdo. Nossa, que pelo visto ela precisava de ajuda. Ela fica confusa e pergunta se ele não era um criador de rank D, e ele confirma. E com isso fala que precisa que ela dê uma flechada naquela direção. Tem que ser o ataque mais forte que ela consegue. Ela diz mais que forte? Bem, enquanto se pergunta o que esse louco tá pensando. Com isso o disparo varre a floresta e ela pergunta
Caralho, o cara essa mina é contra a Amazônia, caralho. O que eles vão fazer? Destruiu uma flecha Ele fala inteira que agora eles sozinha. saem correndo porque o caminho tá livre. Com isso, eles Não, se tem vendem. vez que eu Ele novo. fala que tá pensando. Com isso, diz Que isso? Isso aqui. Vamos pensar que, pô, isso aqui é apenas uma árvore. Caralho, não conseguimos ver o final. Varre a floresta e ela pergunta o que eles vão fazer. É, Ele fala que destrói agora todo eles o saem correndo planeta. porque o caminho tá livre. Com isso, eles se veem em frente a uma enorme montanha. Ela fala que eles finalmente fugiram, enquanto se pergunta como eles conseguiram recuar dos goblins. Ou, na verdade, não foi bem isso que aconteceu. Quando eles chegaram perto desse lugar, as criaturas ficaram com medo de avançar. Ela não consegue Por quê? processar direito porque tudo aconteceu de uma vez. Porém, por que aquele cara tava tão calmo com isso? Ela queria sair Tá de sendo lá, calmo, então é falou que era estranho, melhor não eles te preocupes. desistirem e voltarem. Porém, o Junseo falou que não ia dar pra fazer isso não. Os goblins estavam muito em alerta e não iam sair daquela área por um bom tempo. Como ele Vixe. tinha derrubado o sinal de ajuda, eles iam ter que esperar todas as criaturas sumirem. Ela perguntou quanto tempo isso ia demorar e ele falou que muitas horas. Talvez a tarde inteira. Com isso, Meu ela ficou Deus. assustada e perguntou por que ia demorar tanto assim. Mas, na verdade, isso era uma mentira. Caralho, Eles otário. saem uns 30 minutos no máximo porque eles não são caçadores sistemáticos. Essa é só uma desculpa pro Junseo porque ele precisa de alguma forma colocar ela naquela caverna. Se Pô, mas é isso. Tá falando contra a mina, que é isso. Deixa ela upar na altura, no tempo dela. Que é isso, ela quer desistir, deixa ela desistir. Não precisa forçar ela a ser uma gênia ele absurda. só falasse que esse era o plano, ela ia sair correndo falando que tava com medo. Ela pede desculpas e fala que é tudo culpa dela, porque se ela tivesse matado os goblins, nada Ela tá se teria sentindo acontecido. culpada. Se tremendo, ela diz Pô, pra si não. mesma que tá atrapalhando Bota até mesmo merda. uma dungeon de rank D. Quando ela tava começando a chorar, ele falou pra ela acordar. E disse que já que eles tinham bastante tempo, ia pedir um favor. Ela ficou confusa, mas ele falou que ia explicar cada um dos detalhes. Com Fale isso, pra mim, entraram fale, na fale. caverna E ela questionou se ele realmente precisa da ajuda dela. Por mais que ela seja de ranquear, ela não tem nenhuma experiência e só fez tudo que ele mandou. Esse lugar que eles estão, na verdade, é uma dungeon de treino. Um lugar que possui monstros de elite, mas não possui chefes. Ele explica que precisa matar uma criatura desse lugar, porém ninguém confia nele, e ela foi a primeira pessoa que aceitou vir no grupo. O Safaro tá fazendo tudo isso pra ver se ela tem uma reação. Ela hesita por um segundo e diz que se realmente ele tá ok com uma pessoa como ela, então ela vai ajudar. Já se lembrando Boa, que na vamos. hora que ela ficou em perigo, ele também ajudou. E ela sabe muito bem também como é ser recusada por todos os grupos. É aí que o reloginho dela começa a acionar e um pé gigante na frente pisa. São goblin? Ela tá se tremendo, Como? mas o Junseo tá calminho, apontando a lanterna pra um monstro de elite. Porra! Ela fala pra ele se afastar enquanto pensa que por mais que seja de elite, é só no rank D. Se ela conseguir Só, né? acertar Só. uma flecha certeira, com certeza é o suficiente. Um ataque vai direto na cabeça do monstro, porém ele usa a clava pra bloquear. Ela percebe que vai deu ter que usar bosta. o máximo do poder e conjura mais um ataque. Porém a mana dela começa a se desfazer e ela percebe que tá tremendo muito. Nisso, quando ela olha Coitada. pra frente, o Goblin tá vindo. O Junseo agarra ela pela gola e joga pra trás. O monstro bate a clava e ela chama pelo nome dele. Com isso, se lembra de uma vez que ela foi na dungeon com outras pessoas e eles reclamaram que ela quase acertou uma flechada. Ela falou que errou algo, Coitada. porém a garota disse que teria que ser Cara, quase acertou uma flechada com... O objetivo é acertar a flechada? Ah, liados, entendi. compensada ou ia pagar o preço. Depois disso, várias equipes começaram a recusar ela. Ninguém queria fazer grupo e todo mundo considerava ela a mais inútil caçadora de ranquear. Ela só Que falou isso, pra si coitada. mesma que deveria desistir. A mina consegue fazer o arco flutuar, olha aí. Considerava ela a mais inútil Olha aí. caçadora de ranquear. Ela só falou Arco pra si flutua mesma que com ela, deveria muito desistir foda. de tudo isso. Bem nessa hora, ela tá prestes a ser golpeada pelo chefe. O Junseo diz pra si mesmo que odeia ficar fingindo. Manda uma espada de aura e bloqueia o ataque do monstro. Ela Da pergunta hora. como ele fez isso, porém ele ignora e fala pra ela escutar o que ele vai falar. Agora a parte mais difícil do plano já tinha passado e o item com certeza ia ativar. Ele continuou tentando ganhar tempo, Ativar? falando pra ela que ia ver uma marca em cima da cabeça e era só atirar com toda a força. Ela tava com uma sensação estranha, como se todos os sentidos dela tivessem ficado mais afiados. Se ergueu Como? falando que Por tava quê? confusa, porém claramente conseguia ver o tal alvo. Ela sabia exatamente aonde que tinha que acertar e era só uma Neida. flechada. Com isso, ela abriu o olho, puxou o arco e deu-lhe o disparo na direção do chefe. O Junseo tava animado que ao menos tudo tinha funcionado. O ataque pegou em cheio e explodiu a cabeça do boss. Meu E aquilo amigo. fez ele pensar que tudo isso valeu a pena. Com isso, o corpo do chefe Cabeça? caiu no chão Oxi. e o bicho tava Foi um- furadaço. É, deu A pra ver. Sharon tava exausta. E ele falou que ela deve ter se sentido estranha.
Porém, ele precisou dessa sensação extrema para conseguir fazer com que os sentidos dela fossem amplificados. Essa era a única forma dela entender o potencial que tinha. A Jahan pergunta quem ele é e como ele sabia que todas essas coisas iam acontecer e que negócio é esse de potencial. O nosso garoto falou que não precisa de tudo isso e eles têm bastante tempo. Porém, fala ela pra só mim falou então. pra ele parar de enrolar e responder logo. Com isso, de repente, ela começou a se tremer e ia desmaiar. Desmaiou? Cena seguinte, Ah, ele tava coitada. levando ela nas costas. Realmente tinha dado muito trabalho pra conseguir um aliado, mas pelo menos ele conseguiu um like, né? Ah, irmão, que isso? Cadê o like? Nunca deixei o like. Deixa aí o like, por amor de Deus. Já deixei aqui o like. Pronto. Então deixa aí, por favor, ajudando mais. E é isso. Até a parte 2. Tchau, tchau.